Alô, amigo do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, sou membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Corinthians na história. Santos que vem de uma vitória no sufoco contra o Coritiba, é verdade, mas voltou a vencer depois de dois jogos bem complicados contra Bragantino e Coritiba. E esperamos que essa vitória contra o Coritiba seja o início da nossa reação, que consigamos uma vitória, quem sabe, em Itaquera, para sairmos de vez do buraco ao qual nos colocamos nos últimos anos. Bom, o primeiro encontro entre Santos e Corinthians aconteceu muito tempo atrás, no ano de 1913, e esse foi o segundo jogo da história do Santos pelo Campeonato Paulista. Esse primeiro jogo entre Santos e Corinthians, que foi disputado no dia 22 de junho de 1913. O Santos goleou o Corinthians no primeiro encontro entre as equipes, 6-3 para o Peixe, com 4 gols marcados por jogadores que seriam integrantes da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira que foi iniciada, teve as suas atividades iniciadas somente no ano seguinte, 1914. O Adolfo Milon marcou 2 gols, o Arnaldo Silveira marcou 2 gols. Esses dois os jogadores que depois representariam o Brasil, representariam o Santos na Seleção Brasileira. E completando a goleada, marcaram Nilo e ele, Urbano Caldeira, sim, ele mesmo, o patrono do nosso clube e que dá nome ao nosso estádio. Mas como o assunto hoje é Campeonato Brasileiro, o Corinthians, tal qual o São Paulo, nunca disputou a Taça Brasil, que foi o início do Campeonato Brasileiro lá em 1959. Afinal, o critério de classificação era a conquista do Campeonato Paulista, do título estadual. E nessa época, entre 59 e 1968, os dois passaram em branco, não conseguiram ganhar o Paulistão, então não conseguiram disputar a competição nacional. Com a criação do torneio Roberto Gomes Pedrosa, em 1967, os rivais puderam ingressar na competição e assim Santos e Corinthians fizeram a sua primeira partida por competição nacional no dia 13 de maio de 1967. Para o Corinthians abriu o placar o Flávio Minuano, mas o Pelé em campo, certeza de gol do Santos contra o Corinthians. Enfim, o Pelé empatou e o tabu permanecia, né? O Corinthians ficou sem vencer o Santos, obviamente em partidas pelo Campeonato Paulista, por 11 anos, de 1957 até 1968. Nessa partida, o Pelé recebeu inúmeras faltas que foram ignoradas pela arbitragem e que irritaram bastante o nosso camisa 10, mas ele não deixaria passar em branco, né? Uma atuação contra o Corinthians e aos 43 minutos ele escorou com bastante violência um cruzamento após uma excelente jogada do Abel, que passou entre o Jair Marinho e o Ditão, antes do Pelé completar o gol, próximo ali da marca do penal. No ano seguinte, 1968, em março, mas pelo Campeonato Paulista, aconteceu a histórica quebra do tabu, né, de vitórias que não vinham há 11 anos, como eu comentei. E em abril, pelo retorno, o Santos devolveu aquela derrota vencendo os corintianos por 2-0 no Morumbi. Em outubro de 68, ano que caiu o tabu, aconteceu o encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu em São Paulo, com vitória do Santos por 2-1 de virada. O Paulo Borges abriu o marcador aos 15 do primeiro tempo. Depois de um cruzamento do Carlos Alberto, o Pelé deu uma assistência de bicicleta e o Toninho Guerreiro empatou 10 minutos depois do gol de abertura do placar do Corinthians. Aos 13 do segundo tempo, depois de um longo lançamento do Douglas, o Pelé ganhou na corrida e virou, dando a vitória ao Santos. Santos que terminaria como campeão brasileiro de 1968 e, na verdade, o Santos venceu tudo o que disputou naquele ano. Foi um ano maravilhoso, ganhamos todos os títulos que disputamos e inclusive fechamos a temporada já em 1969 com um importantíssimo título de campeão dos campeões mundiais, quando vencemos a Internazionale lá em Milão, no Giuseppe Meazza, por 1-0 com o gol do Toninho Guerreiro. 1969, o ano seguinte, o Santos conheceu a primeira derrota para o Corinthians em campeonatos brasileiros por
4-1. Mas essa partida tem uma história curiosa, porque ela foi remarcada, né? Devido às fortes chuvas, a partida se iniciou e o árbitro da partida decidiu adiar. Ele não interrompeu a partida, ele simplesmente adiou e o jogo estava em 1-1, gols marcados pelo Pelé para o Santos e pelo Rivelino para o Corinthians. Mas essa partida, né, até o momento da interrupção, simplesmente não existiu. Ela foi remarcada, ela foi reiniciada do início, né, do começo. Não consideraram, que nem aconteceu recentemente no jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Eles desprezaram aquilo que aconteceu na partida anterior. O jogo se iniciou do minuto 0, vamos assim dizer, e aí o Corinthians venceu o Santos por 4-1. Em 1970, o Corinthians ganhou novamente por 2-0 e 1971 foi um ano esquisito para o Santos, né? O Pelé não fez um bom campeonato brasileiro, estava bastante cansado, vamos dizer assim, depois da conquista do Tri no México, depois de marcar o 10º gol, já tinha completado 30 anos. Pelé já pensava na sua aposentadoria, já dividia o seu tempo com muitos trabalhos extra-campo, então não fez um campeonato brasileiro tão bom assim em 1971. Mas o único gol que ele marcou nesse campeonato foi feito exatamente contra o Corinthians, no dia 31 de outubro de 71, lá no Pacaembu. E é legal que a foto do jogo ilustra um livro do importante escritor José Roberto Toreiro, o livro chamado Time dos Céus. Em 1972, uma partida inesquecível entre Santos e Corinthians, com o Santos aplicando uma goleada maravilhosa por 4-0 sobre o rival, com gols de Clodoaldo, 2 gols do Nenê, o Nenê Bellarmino, e o rei do drible Edu marcou um gol maravilhoso, um dos gols mais bonitos da maravilhosa carreira do Edu, fechando o placar 4-0 para o Santos. 1973, o Santos é derrotado no Pacaembu com um gol de Rivelino. Ano seguinte, 74, o Santos empata com um gol marcado pelo zagueiro Oberdan. O Roberto Miranda marcou o gol do Corinthians. As duas equipes só voltariam. Regulamento do Campeonato Brasileiro, né? Antes de 2003, quando começou os pontos corridos, era bastante confuso. Então, as duas equipes ficaram sem se enfrentar em algumas oportunidades e entre 74 e 77 isso aconteceu, né? Os times voltaram a se enfrentar em 1978, válido pelo campeonato de 77, depois de alguns poucos anos de ausência, um novo empate em 1-1, com o Ailton Lira marcando para o Santos e o Romeu marcando o gol corintiano. Ainda em 78, mas pelo Campeonato Brasileiro de 78, um novo empate em 0-0. E aí temos talvez o maior hiato na história dos campeonatos brasileiros, quando falamos em Santos e Corinthians, que de 1978 até 1985, as duas equipes ficaram sem se enfrentar. Afinal de contas, estavam em grupos diferentes, né? Nas inúmeras fases, primeira, segunda, terceira fase, dos confusos regulamentos organizados pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, depois de bastante tempo, voltaram a se enfrentar no dia 10 de fevereiro de 1985 e o Corinthians venceu por 1-0. Mas no segundo turno o Corinthians não venceu, mas a gente também não. Empate em 0-0. Não se enfrentaram em 86 e 87, voltaram a se encontrar novamente, um empate em 0-0. 1988, o Santos tinha no seu elenco uma figura proeminente, o Santos de Sócrates, isso mesmo. Sócrates, que na sua primeira partida oficial contra o seu ex-time, venceu o Corinthians do goleiro Ronaldo por 2-1 com gols de Giba de cabeça, após uma cobrança de escanteio do saudoso Mendonça, e de César Ferreira, que marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo, depois de uma bela assistência do também saudoso Sócrates. Esse gol do César Ferreira é um gol bastante marcante e o César Ferreira é uma pessoa extremamente sensacional. Todas as vezes que acionamos ele para escutar as suas histórias, é muito atencioso. Um grande abraço, César. O Dida marcou o tento corintiano, né? Mas a partida terminou 2-1 para o Peixe.
Esse resultado quebrou um tabu, um incômodo tabu de 10 jogos em que o Santos não vencia o Corinthians. Os jogadores do Santos nessa partida receberam um bicho extra por parte do Coritiba, porque o Coritiba estava interessado numa derrota do Corinthians e a diretoria do Coritiba pagou 100 mil cruzados para cada jogador do Santos e o bicho por vitória pago pelo Santos era de 150 mil cruzados, ou seja, além de vencer o Corinthians, quebrar o tabu, os jogadores do Santos levaram bicho praticamente dobrado. Também em destaque a mudança da autoria do gol, né? Porque inicialmente o juiz, o Aragão, deu um gol olímpico para o Mendonça, mas mudou de ideia ao ouvir em um rádio que o jogador Giba do Santos tinha resvalado com sua cabeça na bola. Bom, depois de 1988, o Santos voltaria a vencer o Corinthians novamente só em 1992, naquele jogo bastante famoso, onde o Guga fez 3 gols, um deles de bicicleta. Mas essa partida foi válida pelo Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos só voltou a vencer o Corinthians em 1995 por 3-0 na Vila, num jogo que marcou uma belíssima homenagem ao Pelé, né? Que entrou no gramado com o seu pai, com o seu filho, e foi bastante marcante para quem estava lá. Nesse período de 1988 a 1995 foram 7 jogos com 5 vitórias do Corinthians e 2 empates. Muitos desses jogos marcaram na memória santista negativamente, né? Como o bom time do Santos de 93 que permitiu uma virada corintiana por 2-1 e eles ainda jogaram com o seu lateral esquerdo Elias no gol e nem assim conseguimos vencer. E até mesmo a derrota por 2-1 no Pacaembu com o Neto jogando pelo Santos e marcando o único gol do Santos nessa partida. Neto, que havia mudado de lado, saiu reclamando muito do apito amigo corintiano. Passa aí pisando na bola, os 2 pênaltis, o pênalti que me foi uma vergonha. E nessa partida também, o treinador Serginho Chulapa ficou bastante nervoso e agrediu um jornalista com uma cabeçada nos vestiários santistas. Em 1996, um empate ridículo por 0-0 no Morumbi. Em 1997, o Santos venceu na Vila por 1-0 com um gol do zagueiro Jean. Vem o Jean, lá vem cobrança, Jean meteu a cabeça. Gol! É do Santos! 1998, o ano seguinte, foi um ano bastante importante. O Santos chegou até a semifinal e encontrou o Corinthians na semifinal, né? Na fase de classificação, o Santos venceu por 2-1 com 2 gols do atacante Viola, uma partida sensacional do Santos no Morumbi. E na semifinal, o regulamento previa uma espécie de playoff, uma melhor de 3. O Santos venceu o primeiro jogo na Vila por 2-1, perdeu o segundo jogo por 2-0 e aí concedeu ao rival a vantagem de poder jogar pelo empate no terceiro jogo. E foi o resultado que aconteceu. 1-1, o Santos abriu o placar com o Viola, o Corinthians empatou com o Edilson e acabou passando a final e seria campeão brasileiro daquele ano. Em 1999, Santos e Corinthians se enfrentaram na Vila Belmiro e o Corinthians venceu por 4-1. Na partida que ficou marcada para os torcedores da minha geração, a primeira vez que o Corinthians ganhou na Vila. Os clubes voltaram a se enfrentar em 1995 no estádio Santista e desde então, nesses 4 anos, só vitórias santistas jogando por lá. Mas em 1999 esse pequeno tabu caiu 4-1 para o Corinthians, que tinha um belíssimo time e acabou como campeão brasileiro novamente, bicampeão. No ano de 2000, o Santos teve um show de Edmundo na vitória por 3-0 sobre o Corinthians lá no Morumbi. Poderia ter feito muito mais gols, né? Porque o Santos jogou muito melhor. O Corinthians fez uma campanha muito ruim naquele Campeonato Brasileiro, que teve o nome de Copa João Avelange, e o Santos não se aproveitou para aplicar uma boa goleada no rival. Em 2001, o ano seguinte,
Foi uma partida, a partida entre as equipes foi disputada na Vila, cercada de muita polêmica, porque o Marcelinho Carioca, saiu do Corinthians e foi jogar no Santos, e foi a primeira vez que ele reencontrou os seus ex-companheiros, que estavam bastante incomodados com ele. Marcelinho saiu brigado do Corinthians, mas o Corinthians jogando na Vila foi melhor, venceu por 2-0. E bom, depois de algumas derrotas, e algumas vitórias também, chegou o ano de 2002, que é um ano muito maravilhoso para o torcedor santista, talvez o ano da redenção dos torcedores da minha geração. O Santos venceu todos os 5 jogos que disputou contra o Corinthians, venceu por 1-0 pelo torneio Rio-São Paulo jogando na Vila, venceu por 3-1 no amistoso também na Vila, e no Campeonato Brasileiro as 3 partidas disputadas em São Paulo. Na primeira delas, na fase de classificação, foi o jogo em que o Alberto fez um belíssimo gol de bicicleta. O Santos venceu aquela partida por 4-2, o Alberto marcou outro gol e o Elano marcou os outros 2 gols do Santos. O Santos chegou a estar vencendo aquela partida por 4-0, tomou 2 gols na parte final, mas que não tiraram o brilho daquela vitória. E as duas equipes, obviamente, se enfrentaram na grande decisão. O Santos venceu o primeiro jogo por 2-0, que eu digo que foi a partida mais maravilhosa que eu já assisti em estádio na minha vida. O Santos jogou muito, muito, muito bem. Fez 1-0 depois de um belíssimo passe do Diego e o Alberto tocando por baixo do goleiro Doni. E fez o 2-0 com um belíssimo passe do Robinho para o Renato, que deslocou o goleiro Doni. A bola ainda chora, bate na trave antes de entrar. Um jogo debaixo de muita chuva. O gol do Renato foi fundamental, todos que estavam no estádio em todos os lugares do Brasil sabiam disso, porque daria uma vantagem um pouco mais confortável ao Santos na segunda partida. Segunda partida essa que, com certeza, teve o roteiro criado, elaborado por algum cineasta, porque o que aconteceu naquela tarde no Pacaembu, a tarde de 15 de dezembro, foi realmente marcante. O Santos abre o placar de pênalti, o pênalti das famosas pedaladas de Robinho. Depois de 8 pedaladas ele foi derrubado pelo Rogério. Ele mesmo bateu o pênalti, abriu o placar. O Fábio Costa fez uma partida fantástica com defesas espetaculares. O Corinthians consegue virar o jogo no segundo tempo, e quando todos achavam que o Corinthians encontraria o terceiro gol que lhe daria o título, surge novamente o Robinho para fazer uma belíssima jogada pela ponta direita, cruzou para o Elano entrar na área marcando o gol de empate, o gol do título praticamente, mas quando todos achavam que tinha acabado ali, ainda deu tempo para o Robinho fazer uma graça, agora na ponta esquerda, e servir o Léo para fazer o gol da vitória, ou seja, sendo campeão depois de muito tempo, com vitória, e vitória das mais marcantes. Quem viveu aquela tarde de 15 de dezembro de 2002 jamais se esquecerá. A gente até poderia parar por aqui, porque foi uma explosão de emoção no peito de todo torcedor santista naquela tarde, mas 2 anos depois nós fomos campeões brasileiros novamente, E ao longo da conquista, o Santos venceu o Corinthians jogando em São Paulo, jogando no Pacaembu, por 3-2, com gols de Elano, David e também de Basílio. Basílio, que era o talismã daquela equipe, entrou no segundo tempo e, como sempre, deixou a sua marca, E essa partida que foi a 8ª partida do Robinho contra o Corinthians e a 7ª vitória. E essa vitória do Santos deixou o Corinthians na zona de rebaixamento, mas não foi ainda nesse ano de 2004 que eles caíram. Foi apenas 3 anos depois, em 2007. Bom, no ano seguinte, 2005, um ano para o Santista esquecer, muita expectativa porque tínhamos talvez o melhor time do Brasil ao final de 2004, o início de 2005, mas foi um ano bastante complicado. E aí o Santos enfrenta o Corinthians 2 vezes em São Paulo. Jogando em São Paulo faz uma partida horrorosa,
perde por 7-1, né? Uma mácula na história do Santos. E jogando na Vila Belmiro, o Santos ganhou por 4-2, a partida foi anulada por conta da possível interferência do árbitro Edilson Pereira de Carvalho, né? Que estava realmente manipulando resultados. Neste caso, ele teria sido ordenado a manipular para uma vitória do Corinthians. O Santos venceu, mas ainda assim a partida foi remarcada. E no jogo remarcado, o Corinthians venceu por 3-2 com bastante tumulto na Vila Belmiro. Enfim, a última vitória do Santos jogando contra o Corinthians em São Paulo já tem bastante tempo e ela precisa voltar a acontecer, porque foi em 2018, né, com gol do Gabigol, que naquele ano terminou como o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogando no Pacaembu, o Santos venceu por 2-1 o Corinthians. E desde então, por campeonatos brasileiros, não vencemos mais o nosso rival jogando em São Paulo. E esperemos que seja realmente nesse domingo. Certo, pessoal? Uma boa sorte aos jogadores do Santos, aos torcedores do Santos, que não poderão apoiar a nossa equipe no estádio, afinal de contas é jogo com torcida única, mas os santistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo estarão grudados na tela da TV, na tela do celular ou até no radinho de pilha, mandando aquela energia positiva para que consigamos uma vitória que seria extremamente espetacular, tanto por voltar a vencer o rival em seus domínios, quanto por vencer um clássico que foram poucos nos últimos anos e também sair das últimas posições do campeonato, certo? Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, você que acompanha o maior de todos os tempos, o canal do meu amigo Wesley Miranda nas redes sociais. O Evaldo Rodrigues aqui de novo, para falar de um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro, o nosso arquirrival, Santos e Corinthians, domingo, na casa do Corinthians. Ontem o Santos ganhou do Curitiba, mas não convenceu a maioria da torcida. Mas aqui a gente fala dos números e da história. E é um clássico riquíssimo em história. E eu tenho certeza que você teve uma aula de história entre Santos e Corinthians aí com meu amigo Fernando Campos Ribeiro. E agora vamos para os números do confronto. E eu espero que você encontre aí nos números motivos para torcer para o nosso peixe domingo, porque uma vitória é importantíssima na sequência do Campeonato Brasileiro. O Santos é o Corinthians é o time que mais enfrentou o Santos na história. O Santos enfrentou o Corinthians 346 vezes desde o primeiro clássico em 1913. E o Santos ganhou 110 vezes, empatou 99 e perdeu 137, inclusive a última na Vila Belmiro. O Santos fez 511 gols no Corinthians e sofreu 599. Os artilheiros é o Pelé, que tem 50 gols em 48 jogos, o Coutinho com 13, o Pepe com 12 e o Feitiço com 9, são os 4 principais artilheiros contra o time da capital. Em brasileiros, são 87 jogos, o Santos venceu 24, empatou 37, são muitos empates, né, em campeonatos brasileiros, e 26 derrotas, o Santos perdeu 2 a mais para o Corinthians. O Santos fez 84 gols, o Corinthians 88, e os artilheiros em campeonatos brasileiros, aí dá muita saudade, né? O Elano, que fez um dos gols mais importantes da história do Santos, justamente contra o Corinthians na final de 2002, o Viola, grande Viola também, com 4, o Alberto com 3, o Alberto que só jogou em 2002 e fez 3 gols no Corinthians, o André Balada, o André com 3, e o Pelé, né? Tinha que estar nessa lista, fez 3 gols em campeonatos brasileiros. O Santos e Corinthians na Arena Itaquera é uma diferença muito grande, né? São 18 jogos com apenas 2 vitórias do Santos, 7 empates e 9 derrotas. O Santos fez apenas 9 gols na Arena Itaquera e sofreu 23. Os artilheiros lá na Arena Itaquera é o Ricardo Oliveira, né, o Pasgol, e o Marcos Leonardo, também, os dois, cada um fizeram 2 gols lá no estádio do Corinthians. E quem mais enfrentou o Corinthians na história? Aí a gente tem que voltar aos tempos do Pelé. Os dois jogavam bastante, o Santos ganhava muito do Corinthians. O Santos ficou 11 anos sem perder para o Corinthians em campeonatos paulistas na década de 50 e 60. E quem mais jogou contra o Corinthians foi o Pelé, jogou 48 vezes, enfrentou o Corinthians 48 vezes. O Zito, o gerente Zito, 36 vezes. O Coringa Lima, 34 vezes. O Edu, Ponte Edu, 30 vezes. E o Léo,
Leozinho Guerreiro aí, para não ficar só nos tempos do Pelé, o Léo enfrentou o Corinthians 29 vezes. E o técnico, com certeza, seria o Lula, né? E o Lula enfrentou o Corinthians 45 vezes. E do atual elenco nós temos o Lucas Lima, que fez um gol na sua primeira passagem pelo Santos, e o nosso amigo Marcos Leonardo, que tem 5 gols contra o Corinthians na história. O Marcos Leonardo está no hat-trick de simplesmente entrar entre os 10 maiores artilheiros do clássico Santos e Corinthians pelo lado do Santos. É uma pena que com o formato novo do futebol brasileiro, o Marcos Leonardo está indo embora agora no final do ano e dificilmente volta a jogar com a camisa do Santos. Mas o futuro, né, não pertence a nós, então vamos ver o presente. O presente é o Santos. Ganhar do Corinthians domingo, eu acredito, né? E como é um clássico com muitos empates, até um empate na Arena Itaquera não seria de todo mal. É isso aí, meu amigo Wesley. Vamos ao jogo, vamos torcer muito no domingo para que o Santos escapa nessa via crucis que nós estamos vivendo, para que o Santos o ano que vem continue disputando a primeira divisão. Forte abraço, meu irmão, forte abraço a todos que acompanham o seu canal aí e Deus abençoe.